mulher aquela árvore, era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meus irmãos, hoje nós vamos, como sempre é nesse ministério, nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Aqui o texto então está falando que Eva comeu do fruto e deu também a seu marido, e ele comeu. Mas a ordem estabelecida era: de tudo coma, desse fruto não coma. E ali nós podemos ver que quem aplica a sentença de maldição não é o Satanás, não é o diabo, é propriamente o próprio Deus. Por quê? Porque seus princípios estabelecidos foram quebrados. E quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 16 e 17, aqui está a primeira sentença decorrida, a quebra do princípio de Deus. Ele vai dizer assim, e disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás delas todos os dias de tua vida. Então aqui nós podemos ver que os princípios foram quebrados, os princípios estabelecidos por Deus não foram obedecidos por Adão e por Eva, e veio após isso a sentença. Por isso que quando nós vemos em Deuteronômio 28, vai dizer assim, sobre as bênçãos e maldições: se obedecestes a palavra do Senhor, o qual te ordeno, benditos sois o seu ventre, a tua amassadeira, o teu gado. Mas a partir de Deuteronômio 28, versículo 15, vai dizer: se não obedecerdes aquilo que te ordeno, maldito seja e também a tua descendência. Então nós podemos ver que a maldição ou a bênção vai vir dependendo do proceder de cada um. Balaque, um rei moabita, ele vai chamar Balaão. Ele vai dizer para Balaão: Balaão, amaldiçoa esse povo. A Balaão tenta uma vez e só sai palavras de bênção. Ele diz: não tem jeito. Balaque manda ele tentar de novo. Ele torna a tentar. Só sai palavras de bênçãos. Por quê? Porque princípios estabelecidos por Deus não tinham sido quebrados. Então, pela terceira vez, Balaque manda ele amaldiçoar de novo, e só sai palavras de bênçãos. Por quê? Porque princípios não foram quebrados. E Balaão fala a Balaque: não tem como amaldiçoar esse povo. Por quê? Porque o povo que foi separado por Deus, que anda nos estatutos e juízos de Deus, não tem maldição que nos acompanhe. Vou repetir novamente, a igreja não entendeu. O povo que Deus separou, que anda nos seus estatutos e juízos, não tem maldição que acompanha, tem bênção. Amém. Amém, meu Deus. Porque Deuteronômio 28 vai dizer que a bênção vai correr atrás daquele que obedece. Você está andando, a bênção vem atrás. Você fala: não, eu vou andar mais um pouquinho, ela vem. Amém. É por isso que 3 horas da tarde hoje, eu ia até trazer o telefone, mas eu tenho um pouco de dificuldade de mexer. Eu não trouxe. Eu recebo uma mensagem no telefone. E nessa mensagem estava assim: vai numa ótica que eu já separei, tu vai escolher o óculos que você quiser, com a lente de transígio que você quiser, com a armação que você quiser, que eu, as duas irmãs minhas de São Paulo e Feira do Centro, eu estou te presenteando. Glória a Deus. Amém. Porque as bênçãos acompanham aquele que anda nos estatutos e juízos de Deus. Mas Balaão vai falar assim: amaldiçoar eu não posso não, mas eu posso colocar tropeço. E a Bíblia vai dizer que Balaão aconselha Balaque a falar assim: dá as mulheres de Moabita para eles casar com ela. Jovem, entenda isso. Casar com julgo desigual é quebra de princípio. E aquele povo separado por Deus vai olhar para as
moabitas e vão casar com elas. E vão começar a adorar falsos deuses. Mas outra quebra de princípio. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a eles adará culto. E devido a essa quebra de princípio, Deus, a ira vai se acender. Ele vai mandar enforcar todos os líderes das tribos. E a Bíblia vai dizer que 24 mil foram mortos. Porque princípios foram quebrados. Princípios são uma aliança feita de Deus com os homens. E esses princípios foram quebrados. Por quê? Todos, Eva, ela viu janela de acesso dos olhos. O povo de Deus, o povo de Israel, viu as mulheres moabitas e tomou para si janelas de acesso dos olhos. Então os olhos é a janela de acesso do pecado. É por isso que Jesus vai dizer, se teus olhos for bom, todo o seu corpo será luminoso. É por isso que eu quero te falar de um homem hoje, que também, assim como Eva, assim como o povo de Israel, o pecado entrou nele pelos olhos. Esse homem é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai dizer, em 2 Samuel capítulo 11, que quando o povo costumava sair para a guerra, mas ele estava no palácio, desfilando no palácio, e ele olha, quem ele vê? Batseba. Só que ele olha, e a Bíblia diz que para ele foi agradável aos olhos. Só que quando nós chegamos no final do capítulo 11, vai falar assim, aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. Então aqui está um princípio. Nem tudo que é bom aos nossos olhos é bom diante de Deus. Quando eu ministrei na escola bíblica esse estudo sobre Davi, eu até pensei assim, pastor, eu estava pronto para colocando no papel, aonde Batseba foi pedra de tropeço, porque ela estava em local visível, tomando banho. Ela estava em um local descoberto. Mas o Espírito me levou um pouquinho atrás. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 15. Que disse assim: depois que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então entenda algo aqui. Davi foi um homem que viveu na antiga aliança, onde o Espírito Santo vinha só sobre algumas classes de pessoas, reis, profetas, sumos sacerdotes e juízes. Então Davi experimentou o que você tem aqui hoje, que é o Espírito Santo dentro de você. Glória a Deus. Só que Davi olhou para aquela situação e agradou daquela situação. Mas Deus não agradou. Então entenda uma coisa. Quando aquele que tem o Espírito Santo, quando o mundo se coloca diante dele como tentação, é ele que tem que dizer não. Ele que tem que olhar e falar, não me serve. Não é o mundo se ocultar daquele que... É nós que temos que olhar e falar assim, é bonito sim, mas para mim não me serve. Realmente, é coisa que meus olhos estão contemplando, mas não me serve. Porque 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim, ó, tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e soberba da vida. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então nós vimos que Davi olhou para Batseba e falou, é agradável aos olhos. Porque Davi era rei. Ele tinha um poder nas suas mãos. E ele pergunta, manda mensageiros e fala assim, vai ver quem é aquela mulher. E os mensageiros dizem para Davi, aquela é Batseba, filho de um dos seus generais, Urias, o Heteu. Mas Davi, usando o seu poder que tinha, é por isso que eu gosto de Davi, sabe? Davi tem muita coisa boa que a gente aprende, mas tem coisa que a gente não pode aprender com Davi. Então Davi, usando a influência que tinha, ele manda trazer Batseba, e a Bíblia diz que ele coabitou com ela. E ali eu fico imaginando assim, ela foi embora para a casa dele, e Davi falando assim, não, tá tudo bem, vou
Mas depois vem uma outra notícia. Ela disse: eu estou grávida. Aí Davi vai começar a pôr planos em ação. Qual o plano que ele vai pôr em ação? Ele vai falar assim: olha, manda vir Urias. Urias vem a Davi. E ele pergunta: como vai a guerra? Como vai o general Joabe? Como está lá o acampamento? Aí o Eteu, Urias, dá ali o relatório da guerra para Davi. E ele fala: então agora você vai, pode dormir na tua casa. Mas a Bíblia vai dizer que Urias não foi para a tua casa. Ele falou: como pode eu dormir na minha casa, se meu senhor Joabe, o exército, a arca do Senhor estão no campo? Eu vou dormir na minha casa. Eu não. Deitou na porta do palácio. E Davi tenta arquitetar outro plano. A Bíblia vai dizer que ele embebeda Urias. Mas Urias não deitou com a sua esposa, deitou com os servos no palácio. Então ele arquiteta um plano B. Ele fala: não deu certo, eu vou tentar de novo. Ele faz uma carta, ele entrega na mão de Urias e fala: vá até Joabe e entrega. Urias leva a carta a Joabe. Chega lá, a carta, segundo a Bíblia, está escrita assim: põe Urias na frente mais forte da peleja, onde você sabe que tem homens valentes, e pede o exército para se recuar. Assim faz Joabe, primo de Davi. Por quê? Joabe era um homem fiel a Davi. Embora as coisas falem, já estou com isso aqui, né, pastor? Então, Urias vai ser morto ali. E Joabe manda a notícia a Davi. Davi fala assim: não, é assim mesmo, guerra é assim, morre dos nossos, morre dos deles, está tudo bem. Ou seja, o meu plano que eu arquitetei, maravilha. Só que depois ele vai escrever o Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer até a profundeza do Sheol, lá também o Senhor está. Se eu tomar as asas da alvorada e fazer minha cama na profundeza do mar, lá também o Senhor está. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Entendeu, João? Aquele momento do quarto, aquele momento sozinho. Ele é aquele que nos contempla. Ou como proteção, ou como juízo. Mas Davi, então, morreu o Eteu, ele vai falar assim: tá tudo bem, agora meu plano deu certo. Ó, pode ser, vem para o palácio e está tudo resolvido. O Senhor não dorme. Levanta um profeta chamado Natan. Toda vez que o profeta é levantado, ou é para trazer boas novas do Evangelho, ou corrigir uma nação, ou uma pessoa. É por isso que Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o teu segredo aos teus servos os profetas. Nós temos profetas e profetisas aqui. Então Natan vai chegar para Davi e vai contar uma história para ele. Falar: Davi, uma cidade tinha um homem muito rico e um homem muito pobre. Esse homem rico, Davi, veio um viajante, e até na escola bíblica eu estava perguntando: quem é esse viajante que veio? Porque o homem rico tinha muitas ovelhas, é Davi, que tinha concubinas e mulheres. O homem pobre, que tinha uma cordeirinha só que dormia no teu colo, era Urias. Mas veio um viajante. Quem é o viajante? O viajante que veio a Davi foi a sua luxúria. O viajante que veio a Davi foi os desejos da carne. O viajante que veio a Davi foi o pecado. Então Natan conta essa história para Davi. Falou: olha, o que você acha que tem que fazer, Davi? Davi disse assim: olha, esse homem tem que morrer. Porque Davi não sabia que a sentença ele estava aplicando nele e na sua casa. Nós temos que ter cuidado com as palavras que nós proferimos contra o nosso próximo, pode ser contra a nossa própria casa. Então ali Davi falou: ele tem que morrer, porque realmente tinha, era assim, Levítico, tinha que ser apedrejado, o adúltero. Por uma quebra dos princípios de Deus.
Ele fala, e pela cordeira ele vai ter que restituir 4 vezes mais. E Davi vai pagar os seus 4 filhos. Por quê? Porque quebrou o princípio de Deus, não adulterarás e não matarás. Então Natan fala assim, Davi, esse homem é você. E você diz que é 4 vezes mais, então você está preferindo para a sua própria casa. Por quê? A espada jamais vai apartar da tua casa. O filho que você nasceu com ela vai morrer. Eu vou suscitar o mal diante de ti, diante da tua casa. E as mulheres do teu senhor que eu tomei e te dei, eu vou fazer que a tua própria casa deita com elas, para todo Israel ver. Você fez o culto, eu vou mostrar para todo mundo. Por quê? Davi lançou a palavra, então os filhos vão morrer. Então você tem que ter cuidado com a palavra. Você sabe por quê? Noé. Quando Noé sai da arca, a Bíblia vai dizer que ele plantou uma vinha. E ali Noé ficou bêbado, embriagado, nu. A Bíblia vai dizer que Cã, o filho mais novo, chegou e riu do pai. Não honrou o pai. Em contrapartida, veio Cã e Jafé, com o pano disposta e cobriu Noé. Cã não sabia que ele tinha quebrado o princípio de Deus, que é honre teu pai e tua mãe. E Noé vai dar a sentença. Maldito é Canaã. Noé não aplicou a sentença no Cã, aplicou da sua descendência, que é Canaã. E sabe quem é esse povo hoje, os canaanitas? É lá na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Ele fala, olha, Canaã, você vai ser servo dos outros, servo dos servos. Você vê a miséria que anda lá? Por uma palavra liberada. Por uma palavra de maldição. Por uma quebra de princípio. Então cuidado, jovem, quando princípios do pai e mãe for quebrados. Muitas das vezes o pai diz, não vá. Eu vou porque eu já tenho 14 ou 15. A mãe diz, não vá. Eu vou. Não faça, não é para você, mas eu quero. Princípios estabelecidos, quebrados, leva a maldição à geração. Aleluia. Ai, meu Deus. Então nós podemos ver que Davi vai ter uma casa toda bagunçada. Primeiro começa com Aminon. Aminon vê sua irmã Tamar, se apaixona por ela e a violenta. Mas tinha Absalão. Absalão vai arquitetar a matar Aminon. Você vê que Aminon pratica o mesmo pecado do pai, sexual. Mas Absalão vai convidar os filhos do rei para uma festa. Ele vou tosquear essas ovelhas e eu convido todos os filhos de Davi. Aí o pai deixou os filhos. Ele falou, eu não posso não, mas os filhos podem ir. Então Absalão dá as ordens a seus moços e fala assim, quando ficar bêbado vocês matam. Por quê? Foi outro princípio quebrado por Davi. Ele matou Urias com a espada dos filhos de Amon. E o que Jesus diz para Pedro quando Pedro saca a espada e corta a orelha de mal? Guarda essa espada, Pedro, que aquele com a espada fere, morre na espada. Então são princípios de Deus que não podem ser quebrados. Ali vai morrer Aminon. Mas eles só tinham 2 mortes até agora. Com o filho que nasceu dele, Batseba, é o 3º. Mas vai vir a 4ª morte. Quando
Adonias pede Abisag em casamento. Absalão manda matar ele. A quarta morte, por princípios de Deus que foram quebrados. Não matarás. Então nós podemos ver que essa maldição acompanhou a geração de Davi. Essa maldição, ela não parou. E nós podemos ver isso lá no tetraneto de Davi, Acasias, aonde Thalia, filha de Acabe, mata todos os seus netos. Só sobra Joás, que vai reinar sobre a casa de Judá. São princípios de Deus que foram quebrados. Mas eu quero te levar a uma reflexão. A igreja está aí? Amém. Amém. Estou boca latida. Eu quero te levar a uma reflexão. Davi, vítima ou vilão? Porque maldições hereditárias muitas das vezes são portas que foram abertas no passado. Inclusive, na escola bíblica, o pastor Júnior até lembrou, a minha família tem um problema de mutilação. E quando eu identifiquei isso, eu orei ao Senhor para que parasse ali. Por quê? A minha mãe é amputada o dedo. O meu irmão, lá da roça, amputado o dedo do pé. O meu pai amputou todos os dedos antes de falecer. O meu irmão, aqui, de São Joaquim de Bicas, amputou todos os dedos aqui, ó. Parte desse dedo aqui, ó. E eu, neste momento, eles já estão na segunda, com os dedos cortados de serra, todos os dois, o daqui e o de lá. Eu falei pro Senhor, parou? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque muitas das vezes nós podemos estar vivendo algo que. Aí no fundo está me ouvindo, né? Pode ser uma porta que foi aberta lá no passado. Eu quero te convidar a você abrir Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2. Deuteronômio 23, versículo 2. Por quê? Davi seria vítima ou vilão dessa história? Deuteronômio, vítima. Vítima. Aqui diz assim, ó, nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Aqui, esse filho bastardo se refere ao filho gerado fora do enlace matrimonial, sob as bênçãos do Senhor. Encontraram todos? Então está dizendo assim, nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração. Então segura aí. Até a 10ª geração, o filho fora do casamento não vai adentrar na congregação do Senhor. Há uma maldição. Vamos comigo lá para Gênesis, capítulo 38. Gênesis 38. Só para que você entenda. Aqui vai falar de Judá e Tamar. Nós não temos tempo para ler, tá? Mas os irmãos possam ler. Aqui vai falar sobre Judá e Tamar. Existia uma lei. Segura então. Até a 10ª geração não entra. Existia uma lei chamada Lei do Levirato, aonde quando uma mulher casava com uma determinada pessoa, ele morria, tinha que dar um outro para que a geração daquele irmão fosse dada
A geração daquele que morreu. Sim. 2 aqui morrem. A Bíblia diz que o Senhor os matou. E Judá promete a ela a dar um outro filho e não dá. E ela se finge de prostituta. O que Judá faz? Ele coabita com ela. E vai nascer um filho, 2 gêmeos, aliás, fora do casamento. Eu quero que você vá comigo agora lá para Mateus capítulo 1. Então entenda que a 10ª geração não entra. Judá teve 2 filhos fora do casamento. Mateus capítulo 1. Eu disse que nós íamos passear, né? Que é como sempre. A gente passeia. De 31. E aqui você vai entender quem é Davi. Se é vítima ou se é vilão. Nós vamos começar do versículo 3. E cada vez que eu vou falar uma geração, a igreja conta para mim para que nós possamos interagir aqui. Amém? Eu vou dizer assim, ó. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. A igreja diz 1. Amém? Então vamos lá. Por que nós vamos começar de Judá? Porque Judá teve um filho fora do casamento. Então vamos lá. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. 2. E Esrom gerou Arão. 3. E Arão gerou Aminadab. 4. E Aminadab gerou a Nasson. 5. E Nasson gerou a Salmo. 6. E Salmo gerou de Raabe a Boaz. 7. E Boaz gerou de Ruth a Obed. 8. E Obed gerou Jessé. 9. E Jessé gerou o rei Davi. 10. Quem não entra na congregação dos santos porque o filho fora do casamento? Uau. A 10ª geração. Então Davi era a 10ª geração de um pecado cometido lá em Judá. Seu descendente. Entendeu? Meu Deus do céu. Portas que foram abertas lá no passado influenciou em Davi. Mas eu quero te dizer nessa noite, como profeta do Senhor, se tem alguma porta aberta na sua vida, na sua casa, lá no passado, em nome de Jesus, será fechada hoje. Aleluia! Amém. Aleluia! Meu Deus. Davi não fechou a porta. A quebra dos princípios estabelecidos de Deus lá no passado influencia na vida de Davi após a 10ª geração. Mas tem pecado que é só até a 4ª e a 5ª geração. Já foi ministrado aqui, mas eu vou aprofundar mais um pouquinho. Tem pecado que é até a 4ª e a 5ª geração. Êxodo, capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Êxodo 34, versículo 7. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura do que em cima nos céus, em cima na terra ou embaixo das águas. Porque o Senhor visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas faço misericórdia até a 10ª. Êxodo 34, versículo 7 vai dizer a mesma coisa. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 7 vai dizer assim, ó, nossos pais pecaram, nem existe mais, mas nós carregamos o peso do seu pecado. O porquê que eu te chamei vocês a entender esse princípio também da 4ª geração? Porque o contexto aqui é idolatria. E nós estamos vivendo
uma era que o resultado pela idolatria, pela quebra dos princípios estabelecidos por Deus, que é somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Ela tem um preço a pagar. E qual o preço a pagar? Vamos para a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Que disse assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, quem aplica a sentença não é o diabo. O diabo é só um instrumento usado para quem quebra os princípios estabelecidos por Deus, os juízos, os estatutos de Deus. Então, a verdade distorcida é injustiça, porquanto o que se de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, que no passado, Deus falou de várias maneiras aos seus servos os profetas, mas hoje Ele fala pelo Filho. Glória. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O Evangelho não chegou até, só pelas coisas criadas, tem que dar glória ao Senhor. Só pela força do seu poder, porque tudo foi criado pela palavra. Glória. Amém. Glória a Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato e obscureceu, dizendo: sábios tornaram-se loucos. Nós temos visto muitos loucos que estão te dando a glória de Deus e dando a criatura. É por isso que está aqui escrito aqui, ó, o 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Isaías 44:9 vai dizer assim: o seu coração já tem cinzas, ele não é capaz de limpar a tua alma. Salmo 115 vai dizer assim: ó, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Então aqui tem um preço a pagar. E qual que é o preço? Pelo que também Deus nos entregou a concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Aqui nós estamos vendo que a idolatria, ela leva ao abandono de Deus. A idolatria leva o homem a poder viver segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos, fazendo aquilo que lhe apraz. Mas aí, ele não é livre, ele é servo do pecado, servo dos seus próprios instintos. E a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 ali, que as obras da carne são manifestas. São bebedice, glutonarias, discórdias, porfias, iras, contendas, facções, dissensões. E muitas das vezes a pessoa está vivendo esse abandono de Deus, achando que isso é liberdade, vivendo preso no pecado, preparado para a condenação eterna. Por quê? Por causa da idolatria. Nós vamos avançar aqui um pouquinho, só rapidinho. Estamos chegando no final já. Como quebrar a maldição hereditária? Primeiro passo: abandonar o pecado. Porque é na quebra dos princípios de Deus que vem o juízo de Deus sobre o homem. Efésios 6:11 vai dizer assim, ó: vestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o diabo nas suas astutas ciladas.
Mas eu quero te dizer para você, para vestir uma armadura, para ir para a guerra, tem que ter maturidade espiritual. Tem que ter discernimento. A Bíblia vai dizer que quando Silas e Paulo chegou a Filipe, uma mulher possuída de espírito imundo andou 3 dias atrás dele, dizendo assim: esses homens são homens de Deus, e a salvação vem pela boca deles. Paulo olha para aquela mulher e fala: sai dela. Discernimento espiritual. O diabo estava mentindo? Não. Eu quero te dizer para você nessa noite que uma mentira do diabo não serve para a tua vida. Pode ser uma verdade do diabo, para a tua vida não serve. O diabo não se negocia. É verdade. Porque ele é astuto. Sim. O diabo é astuto. Meu Deus. Então, a maturidade espiritual, ela tem que me ensinar a entender o que é prova e o que é tentação. Por quê? Porque geralmente a tentação vem seguindo da prova. Jesus foi levado no deserto para ser provado. Só que Satanás aproveitou e o tentou. Então a prova, quando vencida, aproxima de Deus. A tentação afasta. E eu quero... Eu estou vencendo o horário, estamos assim. Contar um testemunho aqui. Porque testemunho ajuda, às vezes, a gente a vencer as lutas. Porque tem batalhas espirituais que muitas das vezes elas são maiores do que nós. E eu passei por uma dessas. Pastor, que é testemunho. Quando eu cheguei neste ministério, ainda era lá em cima, cheguei viciado em álcool, viciado em cigarro, que era muito maior do que eu, a tentação, não conseguia vencer essa batalha. Mas eu falava com Jesus assim como um amigo fala ao outro. Eu falava: Senhor, eu vou abrir meu coração. Eu não quero parar de fumar porque eu gosto. Eu não quero parar de beber porque eu gosto. Mas se o Senhor ver que eu estou caminhando para o inferno, me libera. Um dia, eu só estava em Alvarenga. Um congresso de uma igreja chamada Igreja do Pocriano, do Pega Bem, Barra Mansa. Aí BCA, que acabou fazer parte, a Igreja Central de Alvarenga. Tinha um culto de cura e libertação. Eu falei: não vou. Como eu vou ficar lá de 10 horas da manhã até meia-noite sem fumar? Não dou conta não. Mas uma decisão muda a nossa história. Amém. Verdade, meu Deus. E eu fui. Quando chegou no meio-dia, o pastor falou assim: vai lá na padaria buscar os refrigerantes para o almoço, falava tudo que eu queria. Já saiu igual a Maria fumaça. Eu não fumava lá dentro, não, tá, gente? A rua eu passava assim, parecia incêndio, eu fumava. Aí voltamos para cá. As lutas às vezes é grande. Às vezes você encontra diante de algo que às vezes é maior do que você. Assim como o povo de Israel, quando ele chegou diante do Mar Vermelho, e ali vinha Faraó, coisa oprimindo, opressor. Mas o que Deus manda Moisés fazer? Fere as águas e pede ao povo que marche. Então entenda uma coisa, que tem um princípio. Você, embora o vício está te dominando, mas a palavra do Senhor para você nessa vida, hoje, nesse dia é: continue marchando, porque abrir o mar é comigo, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. O milagre é com Ele. Glória a Deus. E ali eu fui, nós estávamos ali no momento de adoração, olhos fechados, pastor. Foi quando a pastora Marinalva de Patinga, quando eu desço lá, eu perdi a igreja dela também. Eu só vi, eu não a conheci. Eu só vi a hora que ela estava com a mão sobre mim, dizendo assim: eu estou te libertando de um cativeiro. O Espírito Santo tomou a igreja, me libertou naquele dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu não entendi isso. Poderoso. Eu pensei que era outra coisa. Eu fui embora para casa, cheguei em casa, tinha um pacote de fumo sabiá, porque o cigarro já não fazia mais efeito para mim. Eu peguei aquele pacote de fumo e não senti mais vontade. Meu Deus. Foi como se minha mente tivesse sido reprogramada. Glória a Deus. Mas vesti de toda a armadura de Deus para poder resistir às astutas lá do diabo. Sabe o que aconteceu dentro de um mês? Eu vou pescar lá no Barra Mansa. Quando eu chego no meio do mar, sabe o que eu acho? Um pacote de fumo.
E ali naquele momento eu pego aquele pacote de fumo, abri e falei, vou tirar um cigarro só para espantar o pernilongo. Mas uma voz falou dentro de mim, tu não já parou? Eu peguei, derramei tudo e joguei fora. Eu falei, sabe aquele que deixou que leve? Porque o diabo é astuto. Mas eu tenho uma coisa para você, para te falar para você nessa noite. O mesmo Espírito que me libertou Glória é a Deus. aquele que libera. A palavra de Deus ainda diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Deus. Aleluia! Jesus. A batalha pode ser maior do que eu, mas não é maior por aquele que o nome está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então eu te convido a ficar de pé nessa noite. Glória. Glória a Deus. Meu Deus.